Estamos estudando o artigo do Credo que fala de Nosso Senhor Jesus Cristo. Foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria e padeceu sob Pôncio Pilatos. Estamos estudando os mistérios da infância de Jesus. Já falamos um pouco no programa anterior e nós queremos dar sequência nesse programa de agora. Nós vimos Jesus na sua circuncisão, ao 8º dia, em que São José faz essa circuncisão, como prescrevia a lei de Moisés, e dá o nome ao menino. Foi uma grande honra, uma grande glória para São José. Deu a ele o nome de Jesus. Porque o anjo tinha dito a Maria e o anjo tinha dito também a José. Ele vai se chamar Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A palavra Jesus significa exatamente isto. Deus salva. E mostra a missão de Jesus e a sua identidade. Ele é Deus e veio para salvar. Jesus, meus irmãos, não veio para outra coisa. Veio para arrancar o pecado do mundo. Porque o pecado, nós sabemos, é a raiz de todos os males. São Paulo diz na carta aos Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Ou seja, a morte entrou no mundo pelo pecado. Por isso a morte precisa sair do mundo quando o pecado for destruído. Então Jesus veio para destruir a morte. Como reza a igreja na liturgia eucarística, com a sua morte, ele destruiu a morte. Com sua ressurreição, ele nos deu a vida. É por isso, meus irmãos, que no dia da ressurreição de Jesus, no domingo da ressurreição, ele, encontrando com os discípulos no cenáculo, com as portas fechadas, ele instituiu o sacramento da confissão. A primeira coisa que Jesus fez foi, depois de ressuscitar, foi exatamente isto: instituir o sacramento da confissão. Por quê? É através da confissão, com o sacerdote da igreja, que ele arranca os pecados dos homens, o pecado do mundo. Disse aos apóstolos que estavam reunidos ali com ele, primeiro soprou sobre eles o Espírito Santo. Por quê? Porque todo sacramento é ministrado no poder do Espírito Santo. Então soprou sobre eles. E depois disse a eles: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. A quem vocês não perdoarem os pecados não serão perdoados. Fica aí bem claro que Jesus veio para tirar o pecado do mundo e veio para tirar o pecado do mundo através do sacramento da confissão, primeiramente. Isto é muito importante, né, de nós entendermos. E aí também, meus irmãos, a gente vê que na circuncisão de Jesus ele cumpria toda a lei, porque todo menino judeu era circuncidado ao 3º dia, ou seja, era uma marca que significava que pertencia ao povo judeu, pertencia a Deus, aquele povo escolhido. Então Jesus cumpriu toda a lei, pertencendo àquele povo, exatamente para salvar aquele povo e depois salvar todas as nações. Temos depois a Epifania, que é aquela manifestação de Jesus aos magos que vêm lá do Oriente, essa figura enigmática desses magos que conheciam a lei judaica, conheciam a Sagrada Escritura, embora fossem pagãos. Porque muitos no Oriente conheciam o judaísmo sem serem judeus. Nós vemos, por exemplo, a rainha de Sabá, que vem conhecer Salomão, ela que não era judia, porque conhecia a fama de Salomão. Então os magos também vêm a Jerusalém e diz: queremos ver o rei dos judeus que nasceu. Mas ninguém sabia que rei dos judeus. Não é? Impressionante que os magos receberam essa luz de Deus através de uma estrela diferente e eles vieram a Jerusalém e foram procurar o rei dos judeus, Herodes. Herodes Grande, Herodes o Magno, exatamente para saber onde estava o rei dos judeus. E ninguém sabia. Mas Herodes ficou desconfiado.
não é? Herodes disse para eles: vocês vão onde estiver esse menino que nasceu e vocês depois me digam que eu também quero ir adorá-lo. Eu tenho a impressão que os magos ficaram muito desapontados. Como é que nós viemos lá do Oriente para adorar o rei dos judeus e os judeus não sabem de nada? Eu penso, meus irmãos, que os magos devem ter pensado assim: nós erramos a nossa inspiração. Vamos voltar para casa. Vamos voltar com os nossos presentes, com ouro, incenso, mirra, que nós trouxemos para o menino rei dos judeus que nasceu. Mas não, interessante, a inspiração de Deus continuou. A estrela de novo apareceu e foi guiando-os até Belém. E eles continuaram, eles não deram importância ao fato dos judeus não estarem sabendo de nada. Nem o rei, nem os sumos sacerdotes, nem ninguém. Eles caminharam até encontrar o menino. É muito impressionante a gente pensar nisso. Os magos não desanimaram. A gente também não pode desanimar nessa busca de Deus. Deus existe. Muitas vezes parece que ele está escondido, mas a estrela da fé nos guia até Jesus. A estrela do Evangelho, a estrela da verdade nos guia e a gente deve continuar essa busca de Deus. E os magos encontraram Deus. Encontrando, diz o Evangelho, que eles o adoraram. E deram a ele ouro, incenso e mirra. Essas três dádivas, presentes maravilhosos que têm um significado muito grande. O ouro é para o rei. O incenso é para Deus. E a mirra é para aquele cordeiro que seria imolado um dia. Porque quando Jesus foi sepultado, ele foi todo envolvido com mantos de José de Arimateia e envolvido em mirra, que era um produto que eles usavam para preparar o corpo para a sepultura. Então os magos entenderam muito bem quem era aquele menino. Rei, ao mesmo tempo, Deus, e ao mesmo tempo o cordeiro que tira o pecado do mundo. Esses três presentes representam exatamente isto. E aí, Jesus se manifesta então a todos os povos. Ele que já tinha se manifestado aos judeus na pessoa dos pastores de Belém, que eram judeus, simples homens, que velavam à noite ali cuidando dos seus rebanhos. E Jesus se apresenta aos pastores. É interessante isso, porque ele é o grande pastor que vai cuidar das ovelhas. Jesus depois vai dizer: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Então os pastores são os primeiros a receber a notícia, e o anjo aparece naquela noite dizendo para os pastores, eis que nasceu para vocês o Cristo Salvador em Belém. E Jesus então manifestou-se aos magos, que não eram judeus, para então fazer a sua epifania, ou seja, a sua manifestação como Messias de Israel, Filho de Deus, Salvador do mundo, a todo o mundo que não era também judeu, para mostrar o que ele veio não só para os judeus, mas ele veio para todos os povos da terra. Por isso que, mais tarde, Jesus vai dizer para os apóstolos: ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a todas as nações, ensinai-os a prescrever, a viver tudo o que eu prescrevi, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele veio trazer a salvação para toda a humanidade. Por isso, irmãos, essa epifania do Senhor manifesta que a plenitude dos pagãos entra na família dos patriarcas e adquire esta dignidade israelita, ou seja, a dignidade de ser o povo escolhido de Deus, como o próprio Israel. Depois vemos na infância de Jesus um outro fato muito bonito, a apresentação de Jesus no templo aos 12 anos de idade. Como a gente sabe, pelo menos 3 vezes por ano, os judeus iam a Jerusalém louvar a Deus no templo, nas grandes festas, a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes, a festa das tendas, que eles chamavam de Sukkot. Então,
Jesus, que já tinha 12 anos, já começou a frequentar esta festa com seus pais. E esta apresentação de Jesus no templo, que era previsto na lei, depois de 40 dias, os pais deveriam apresentar o menino, o primogênito do sexo masculino no templo, oferecer a Deus. E resgatavam o menino de volta para Deus, para casa, deixando ali como que um pagamento por isso. Se era uma família rica, deixava lá uma vaca, um boi para o sacrifício no templo, então uma ovelha, e para os pobrezinhos, como José e Maria, um par de rolas, um par de pombinhos, para que servisse ali de oferta. Então mostra como o primogênito pertence ao Senhor. E a gente vê ali aquela figura extraordinária de Simeão e de Ana, que contém neles toda a espera de Israel, que vem ao encontro do seu Senhor, que eles tanto aguardavam. E o profeta vai saudá-lo como luz das nações, glória de Israel, mas também sinal de contradição. Como o profeta vai dizer para Maria, esse menino é colocado no mundo como um sinal de contradição. Contradição quer dizer, o mundo vai ser contra ele. Ele vai dizer uma coisa, mas o mundo vai dizer outra. E foi assim, meus irmãos, em todos os tempos, e é hoje também. Quando a gente vê a humanidade aprovando tantas coisas que a igreja condena, aprovando, por exemplo, o divórcio, aprovando o aborto em muitos países, aprovando a união, de pessoas do mesmo sexo, como se fosse casamento, criando uma família falsa, uma caricatura de família que não é família, destruindo a verdadeira família. Quando a gente vê todas essas coisas acontecendo, países que aprovam a eutanásia, países que aprovam a manipulação de embriões, tudo contra a lei de Deus, tudo contra a moral católica, tudo contra o que Jesus ensinou, a gente entende por que o velho Simeão diz para Maria, este menino será colocado como um sinal de contradição. Ele diz, a espada de dor vai atravessar o seu coração. Essa espada predita a Maria anuncia esta outra oblação perfeita e única da própria cruz, que dará a salvação que Deus preparou diante de todos os povos. É impressionante, meus irmãos, essa apresentação de Jesus no templo. Continuando a reflexão sobre esses mistérios da infância de Jesus. O seu nascimento na Gruta Santa de Belém, aquele nascimento misterioso, onde, como diz São Paulo, ele se fez pobre para nos enriquecer. Ele nasceu completamente pobre, nem um berço teve para nascer, nem uma casa, nada. É impressionante como Jesus nasceu despojado de tudo. Na verdade, nesta vida, Jesus não teve nada. Tudo que Jesus teve foi emprestado. Aquela gruta onde ele nasceu foi emprestada, aquela manjedoura foi emprestada, aquele burrinho que ele entrou em Jerusalém foi emprestado. Tudo não era de Jesus, tudo era emprestado. Ele emprestava aquela barca dos apóstolos para pregar. A gente vê isso muitas vezes. Jesus não tinha nada dele, completamente desapegado de tudo. A única coisa que era de fato de Jesus, o que era? A sua cruz. A cruz era dele. A cruz ficou sendo para sempre a cruz de Jesus. Hoje, quando nós olhamos um crucifixo, vemos Jesus pregado na cruz, a gente percebe que a única coisa que de fato era de Jesus era a Santa Cruz. Depois vimos a circuncisão de Jesus, a sua epifania, a sua manifestação aos pagãos, a apresentação no templo, onde depois ele vai ficar perdido 3 dias, e Jesus e Maria, Maria e José procuravam o aflito durante 3 dias, e até que o encontraram no templo. E é muito interessante esse encontro de Jesus no templo entre os doutores. Nossa Senhora, quando vê Jesus ali, diz para ele, meu filho, por que você fez isso conosco? O teu pai e eu
te procurávamos aflitos. Essas palavras ensinam para nós muitas coisas. Primeiro, que Nossa Senhora e São José estavam aflitos. Por quê? Porque perderam Jesus. Ensinam para nós uma coisa importante: a gente só deve ter aflição se a gente perder a Deus. Nada mais a gente deve se tornar aflito. Mas a gente deve realmente ficar aflito se a gente perder Deus, se a gente perder a fé, se a gente abandonar a igreja, se a gente deixar de cumprir a lei de Deus. Aí então realmente é motivo para ficar aflito até encontrar de novo, como Nossa Senhora encontrou Jesus. E depois o evangelista diz que Jesus responde para eles: vocês não sabem que eu devo cuidar das coisas do meu Pai? Então Jesus, já pequenino, com 12 anos, já sabia que ele era filho de Deus. Veio para cumprir uma missão importante na terra, pois ele responde: vocês não sabem que eu devo cuidar das coisas do meu Pai? E ali aos 12 anos de idade, Jesus indicava aos seus pais que ele ia se separar deles um dia, para cumprir a grande missão de salvar a humanidade. Mas ele volta para casa e o evangelista diz que ele lhes era submisso. Ele lhes era submisso. Ele, Deus, que criou José, que criou Maria, os seus próprios pais, se tornou submisso a eles, para mostrar para nós muitas coisas importantes. Primeiro, a importância da família. Viveu naquela família de Nazaré por 30 anos. E só deixou aquela família de Nazaré para viver a sua vida pública e para morrer por nós na cruz. E depois ele mostra também que a importância de ser obediente aos pais. Ele lhes era submisso. Mostra aos filhos, aos jovens, às crianças, a importância de ser obediente aos pais. E depois, meus irmãos, vemos a fuga para o Egito. E aquele massacre terrível dos inocentes que Herodes fez com medo de que o rei dos judeus estivesse realmente nascido como os magos tinham anunciado. E esta fuga para o Egito, esse massacre dos inocentes, manifestam o quê? Exatamente esta oposição das trevas à luz. A luta do inferno contra Deus, contra a luz. Ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam, diz São João. Toda a vida de Cristo, meus irmãos, vai estar sob esse signo da perseguição. A gente vê, né? Os seus compartilham com ele essa perseguição. Os apóstolos, a igreja hoje, nós mesmos, quem prega a lei de Deus hoje é perseguido, é zombado, muitas vezes é até processado. A igreja hoje reconhece que há milhões de cristãos sendo perseguidos, especialmente no Oriente Médio, na Arábia Saudita, no Irã, no Paquistão, no Afeganistão, na Índia, na China, no Egito. Meus irmãos, quantos e quantos lugares os cristãos são perseguidos. É a mesma perseguição que Jesus sofreu. Por isso, a igreja ensina, o catecismo diz aqui no parágrafo 530, que toda a vida de Cristo estará sob o signo da perseguição. E os seus compartilham com ele essa perseguição. E a volta de Jesus do Egito para a Palestina, para Nazaré, lembra o Êxodo. Aquele povo que saiu do Egito e veio para a Terra Prometida. Jesus também sai do Egito. Ele precisou ir do Egito para fugir da perseguição de Herodes. E o povo judeu precisou ir para o Egito para fugir da fome naquele tempo. E apresenta Jesus como o libertador definitivo. Não é Moisés mais que volta para a Terra Prometida, mas é o próprio Deus, o próprio Jesus que volta para libertar o seu povo. Então aí você vê os mistérios da infância de Jesus. No próximo programa vamos tratar dos mistérios da vida oculta de Jesus, Jesus que fica lá em Nazaré, e depois os mistérios da vida pública de Jesus. Então, onde Jesus começa o anúncio do reino de Deus,
as perseguições, até que ele vai depois sofrer a sua paixão e a sua morte.